Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional 3, onde nós estamos estudando os remédios constitucionais ou os writs constitucionais, de acordo com o que nós já explicamos nas aulas anteriores. Nós já estudamos o remédio constitucional do habeas corpus, estudamos o mandado de segurança e nessa aula nós vamos estudar o habeas data, que é um importante instrumento de efetivação e de garantia de direito fundamental assegurado pela Constituição da República. Esse direito fundamental protegido pela Constituição, protegido pelo habeas data, consta do artigo 5º, incisos 72 e 77 da Constituição de 88. Vamos dar uma olhada? Conceder-se-á habeas data, no inciso 72, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, o inciso 72 do artigo 5º da Constituição traz para a gente as duas hipóteses de cabimento do habeas data. O primeiro, conhecer as informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou a retificação desses dados quando tais dados já são conhecidos. Também o inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus, como nós já estudamos na penúltima aula, e a ação de habeas data, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, os incisos 72 e 77 constituem a disciplina constitucional do habeas data. É também na Constituição de 88 que nós vamos conhecer a competência constitucional para processamento e julgamento do habeas data, como a gente vai ver daqui a pouco, e a lei ordinária, a Lei 9.507 de 97, que é o diploma de regência do processo do habeas data. Também nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho sobre a Lei 9.507 de 1997. Agora, o que significa a expressão habeas data, pessoal? Habeas data provém dos termos latinos habeal e datus, e o significado é trazer o dado, ou temos os dados, deem-me os dados. A intenção do habeas data é conhecer uma informação que consta de um registro público ou de um registro acessível ao público, estando ele armazenado num banco de dados público, governamental, ou de uma instituição que faz as vezes de uma instituição pública, como nós já vimos nas hipóteses de cabimento do mandado de segurança. Então, o habeas data é uma ação de natureza constitucional e ela é adequada, primeiro, para obter informações pessoais existentes nos arquivos públicos ou disponíveis ao público em geral, bem assim para retificar e para complementar os dados pessoais que porventura existam nesses registros públicos. Então ela tem duas hipóteses de cabimento: para se conhecer os dados ou para retificar e assim também complementar esses dados que constam de banco de dados público ou acessível ao público. O objetivo do habeas data é obter um pronunciamento jurisdicional destinado ao acesso ou à retificação ou à complementação dessas informações relativas única e exclusivamente ao impetrante, que estejam armazenados em arquivo público ou acessível ao público. Significa dizer, então, por exemplo, que eu não posso impetrar um habeas data em favor de terceiros, como cabe no habeas corpus. No habeas data, eu só posso acessar a justiça buscando um pronunciamento jurisdicional que vai determinar o acesso, o conhecimento, a retificação ou a complementação de informação pessoal do impetrante. Agora, algumas observações sobre a legitimidade ativa do habeas data. Nós já fizemos a leitura do inciso 72 do artigo 5º e vocês puderam perceber que é possível que qualquer pessoa impetre a ação de habeas data por meio de advogado, mas se trata de uma ação personalíssima. Isso significa que somente a pessoa do interessado pode impetrar a habeas data. Então,
o habeas data somente vai versar sobre algum registro público da própria pessoa, do interessado que impetra o habeas data através de advogado. Diferentemente, então, do habeas corpus, diferentemente do habeas corpus, não é permitido que um interessado no habeas data o impetre sem o patrocínio de um advogado. Nós vimos na aula retrasada que o habeas corpus é possível ser impetrado pela própria pessoa do interessado, pelo próprio paciente, sem a intervenção de um advogado, conforme prescreve a lei da advocacia, o Estatuto da Advocacia. Diferentemente do habeas data, que somente permite a impetração através de advogado e se trata de uma ação personalíssima. Então, o habeas data tem estatura constitucional de ação e ação personalíssima. Só pode ser impetrada pelo próprio interessado com assistência de advogado. Então, não é permitida a impetração de habeas data em favor de terceiro. Quanto à legitimidade passiva, contra quem pode ser impetrado o habeas data? O habeas data vai ser impetrado contra pessoas jurídicas que tenham em seus arquivos informações públicas ou ao menos disponíveis ao público a respeito do interessado. Então, pouco importa se os dados estão armazenados em entidades públicas ou entidades privadas. Basta que essas informações, basta que esse banco de dados esteja armazenado nos arquivos de acesso público ou disponíveis ao público em geral, talvez até por uma mera requisição. Em contraposição, o habeas data não é admissível quando tem em mira pessoa jurídica de direito privado cujos arquivos de dados são para uso apenas interno, são para uso apenas doméstico, apenas da própria atividade da pessoa jurídica de direito privado. Por exemplo, os arquivos de empresa de telefonia, por exemplo, os arquivos que essas empresas armazenam relativos ao seu contrato de consumo mantido com essas empresas são de uso exclusivamente interno da empresa. Então não são arquivos públicos, não são arquivos disponíveis ao público. Isso significa que essas informações não podem ser acessadas através de habeas data. Essas informações, portanto, apenas de uso interno, de uso doméstico, não admite a impetração de habeas data, como a gente vai ver na interpretação contrário senso do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.507 de 97. Essa, pessoal, é a Lei 9.507 de 12 de novembro de 97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data, criado pela Constituição de 1988. Percebam que essa lei não é a lei federal que trata do procedimento de acesso à informação pública, de acesso a dados públicos. A Lei de Acesso à Informação de Dados Públicos é a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que eu estou projetando agora para vocês, que regula o acesso à informação previsto também no artigo 5º, mas relativo aos dados públicos da administração. Essa Lei 12.527 é a lei que vocês estudam lá em atos administrativos, em direito administrativo, que vai permitir vocês conhecerem a prática de atos de qualquer natureza, desde direito financeiro até passando pelo direito tributário no campo da arrecadação da administração pública ou nos gastos com o pessoal, através de um simples requerimento de acesso à informação através das páginas de transparência dos entes da administração pública. O que nós estamos falando aqui na Lei 9.507 é das informações de caráter público ou disponíveis ao público que são pertinentes à própria pessoa do impetrante. Então, se nós fizermos a leitura do parágrafo único do artigo 1º, nós vamos perceber uma interpretação a contrário senso de que somente essas informações de caráter público ou disponíveis ao público é que podem ser objeto do habeas data. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Então vejam que
é de caráter público todo o registro pertinente à pessoa do impetrante, exceto aquelas de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Então, essas informações que são de uso privativo do órgão não são objeto do habeas data. É importante registrar, pessoal, que não basta o simples interesse ou a vontade do impetrante de acessar essas informações simplesmente para conhecê-las através do habeas data. Antes da impetração do habeas data, é necessária a protocolização de um requerimento na repartição ou na empresa que se pretende acessar essa informação pública ou disponível ao público para que haja a configuração do interesse de agir do impetrante e a recusa do impetrado no fornecimento dessas informações. É o que a gente vê, inclusive, da leitura do enunciado número 2 da súmula do STJ, onde está escrito que não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Então, a súmula número 2 do STJ estabelece que só será cabível a ação de habeas data, só será cabível a impetração do habeas data, caso haja o prévio requerimento administrativo, de acordo com o que disciplina o artigo 2º da Lei 9.507 de 97. Lá no artigo 2º da lei que nós acabamos de projetar, está estabelecendo que o requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Então, o órgão recebe essa solicitação formalizada por parte do interessado e ele tem 48 horas para deferir ou indeferir o acesso a essa informação, o conhecimento dessa informação, ou a sua retificação e complementação. Essa decisão vai ser comunicada ao requerente no prazo de 24 horas, de acordo com o que consta do parágrafo único do artigo 2º. No parágrafo 3º dessa mesma Lei 9.507, vocês podem verificar que quando a empresa ou quando o órgão defere o pedido de acesso ou de retificação dessas informações, ele vai marcar dia e hora para que o requerente tome conhecimento dessas informações. E quando ele percebe que essas informações não estão corretas, ele pode requerer a juntada de uma petição, onde ele vai mostrar os documentos comprobatórios da necessidade de retificação desses dados. Por exemplo, se o CPF dele nessas informações se encontra equivocado, ele vai juntar uma petição dizendo e comprovando qual é o dado correto do CPF que tem que constar nesse dado público ou disponível ao público, ok? Então, é necessário essa negativa, é necessário essa recusa do órgão ou da empresa de acesso a essa informação ou de retificação dessa informação para que haja a configuração do interesse de agir para a impetração do habeas data. Assim como o mandado de segurança, nós estamos diante de uma ação que exige a demonstração do direito líquido e certo quando da impetração da ação. É o que está lá no artigo 8º da Lei 9.507. Então, nós podemos afirmar que o habeas data é um processo de natureza documental. Então, a petição inicial deve estar instruída com todos os documentos disponíveis no momento da impetração da ação. E assim como nós dissemos no mandado de segurança, não há dilação probatória no processo de habeas data. Então, não há um período da tramitação da ação em que o juízo vai determinar a produção de outras provas que não as provas documentais pertinentes ao caso. Lógico que, se houver uma prova documental criada ou produzida durante a tramitação da ação, se admite a sua juntada pelo juízo ao curso da ação, durante a tramitação da ação. Se a prova documental foi constituída antes do ajuizamento da ação, e se você já tem acesso a essa prova antes do ajuizamento da ação, é necessário que essa prova seja juntada no momento do ajuizamento, no momento da impetração, porque, como é direito líquido e certo, como estamos tratando de um direito líquido e certo, não se admite a juntada posterior de um documento que já tinha conhecimento da sua existência quando da impetração do habeas data. Okay? Vejamos o artigo 8º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos pertinentes do Código de Processo Civil, e aqui é interessante registrar que o texto faz menção ao Código de Processo Civil de 1973,
Então, os requisitos da petição inicial, vocês devem fazer a leitura em consonância com o Código de Processo Civil atual. Será apresentado em 2 vias, que também é dispensado no caso do processo eletrônico, e os documentos que instruem a primeira, ou seja, a petição inicial, serão reproduzidos por cópia na segunda. Os documentos que instruem a petição inicial, quando o processo era físico, deveriam estar reproduzidos na segunda via. A petição inicial deve estar instruída com a prova da recusa do acesso à informação ou do decurso do prazo mencionado acima, a recusa em fazer a retificação ou mais de 15 dias sem a decisão acerca da informação, e a recusa em fazer a anotação que se refere ao parágrafo 2º do artigo 4º que nós lemos acima, ou mais de 15 dias sem a respectiva decisão. Então, o artigo 8º mostra pra gente essa necessidade de constar da inicial toda a documentação que se conhece quando da impetração da ação. Vamos falar agora um pouco sobre a petição inicial. Qual é a causa de pedir e os pedidos no habeas data? As causas de pedir são a recusa ao acesso das informações, a recusa em se fazer a retificação dos dados, a recusa em fazer a notificação dos dados complementares ou das explicações que são requeridas lá naquele requerimento do artigo 2º da Lei 9.507. E quais são os pedidos possíveis no habeas data? O conhecimento das informações relativas à pessoa do impetrante, ou a retificação dos dados referentes ao impetrante, ou a anotação dos dados complementares ou explicações do impetrante. Então vocês têm que fazer uma leitura disso que eu expliquei para vocês, de acordo com o que vocês aprendem lá na petição inicial do processo civil. O que é causa de pedir, ou seja, o que dá ensejo ao objeto da ação ou aos pedidos da ação. Então, se a causa de pedir é a recusa ao acesso à informação, significa que eu quero conhecer as informações. Então, o pedido de conhecer as informações se ancora na causa de pedir, que é a recusa ao acesso a essa informação pela pessoa do impetrante. E assim os demais objetivos ou pedidos da ação. E aí eu pergunto a vocês, é possível cumular 2 ou mais causas de pedir e os correspondentes pedidos em um mesmo processo de habeas data? Em princípio, a gente diz que isso não é possível. E por que isso não é possível? Não é possível eu pedir a retificação de um dado que eu ainda não conheço. Então, se a causa de pedir é conhecer as informações que constam daquele banco público, se o objetivo é conhecer, significa que eu não sei ainda se os dados estão errados. E se eu não sei ainda se os dados estão errados, significa que eu não posso pedir para retificá-los. Conseguiram entender? Então, em princípio, não é possível a acumulação de pedidos e, consequentemente, das causas de pedir no processo de habeas data. Ok? Também não é cabível o habeas data para simples obtenção de certidão. Quando você pede ao órgão da administração pública ou você pede a um particular que exerce uma função pública por delegação a expedição de uma certidão, significa que ele está certificando que do seu banco de dados existe uma determinada informação. Por exemplo, quando você vai ao cartório de registro de imóveis e você pede uma certidão do imóvel, o serventuário está atestando através de uma certidão que nos seus registros constam aquela informação a respeito de um imóvel. O habeas data é para se conhecer a informação. O habeas data é para conhecer ou retificar ou complementar a informação. Não é possível a impetração de habeas data para simplesmente receber uma certidão, se obter uma certidão a respeito das informações que constam daquele arquivo público. Se não é cabível o habeas data e não é cabível nenhum outro remédio constitucional, estaríamos diante da hipótese de cabimento de um mandado de segurança, como nós já estudamos. Agora, quanto à competência para processar e julgar o habeas data, vou projetar para vocês o texto da Constituição pertinente. A primeira regra de competência que nós vamos estudar é aquela do Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 102, inciso 1, a linha D. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, a linha D, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores,
e o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então vejam que é a mesma regra de competência do habeas corpus e do mandado de segurança que nós estudamos até então. Agora o artigo 105, inciso 1, a linha B. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra atos de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e do próprio tribunal. Então essa é a competência do STJ. Agora o artigo 108. Artigo 108, inciso 1, a linha C. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Então compete ao TRF processar e julgar os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Agora o artigo 109, inciso 8. Aos juízes federais compete processar e julgar os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Então percebam que no artigo 109 nós já estamos fugindo daquela regra de competência das autoridades superiores, estamos dizendo que cabe aos juízes federais julgarem os habeas data contra ato de autoridade federal. Se nós quisermos obter uma informação, por exemplo, pública, relativa ao impetrante, que consta do banco de dados, por exemplo, da Universidade Federal de Viçosa, o habeas data será impetrado perante o juiz federal. E agora o artigo 114, inciso 4. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, ou seja, sujeito à matéria trabalhista. As demais regras de cabimento do habeas data, de competência do habeas data, como por exemplo da Justiça Estadual Comum, consta da Lei de Organização do Judiciário de cada estado, visto que a própria Constituição delega aos estados a disciplina dos seus tribunais de justiça. Por expressa determinação da Constituição da República de 88, lá no artigo 5º, inciso 77, que nós já fizemos a leitura, é possível concluir que é gratuito o processo de habeas data. E a maioria da doutrina e da jurisprudência também entende que é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. E agora, para a gente terminar, algumas informações relativas ao processamento e julgamento do habeas data. Quando o juízo recebe a petição inicial, ele vai decidir acerca da sua admissão ou não. Quando a petição inicial é admitida, o juízo competente vai determinar a notificação da autoridade coatora para prestar as informações que ele desejar no prazo de 10 dias. Depois de prestadas essas informações, é determinada a abertura de vista ao representante do Ministério Público, que vai emitir parecer no prazo de 5 dias. Depois dessas informações da autoridade coatora e do parecer do Ministério Público, o juízo vai proferir a sentença. Se o juiz entender que é pertinente o pedido do impetrante, ele vai condenar a parte passiva, vai condenar a autoridade coatora à obrigação de fazer, que está lá no artigo 13 da Lei 9.507, que nós vamos ver já já. E também vai determinar a imediata comunicação ao coator, seja pelo correio, por telegrama, por e-mail ou até mesmo por telefonema, a exibir a informação ou a proferir a ratificação ou complementação daquele banco de dados, de acordo com o que está no artigo 14, que a gente vai ler agora, da Lei 9.507. Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz vai marcar data e horário para que o coator apresente as informações a seu respeito, que sejam constantes dos registros ou do banco de dados da repartição, ou vai determinar que se apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação que foi determinada na sentença. Essa decisão vai ser comunicada ao coator por correio, com aviso de recebimento, ou por telegrama, radiograma, telefonema, ou conforme o requerente pedir ao juízo, como por exemplo e-mail. Ok? Pessoal, esse então foi o habeas data,
que é um dos últimos remédios constitucionais que nós vamos estudar nesse período. Como nós só temos uma terça-feira de aula nessa quinzena da primeira semana, porque na semana seguinte é dia de exame remoto, nós vamos continuar o estudo das ações constitucionais com o mandado de injunção na quinzena seguinte e também com a súmula vinculante também na quinzena seguinte, ok? Um abração para vocês, espero que tenham gostado.